Olá, meus queridos do quinto ano. Na primeira videoaula, eu expliquei para vocês sobre fração e deixei as páginas 4 a 11 para serem feitas. Então, vamos lá para a correção. Pegue seu livro e abra na página 4. Uma parte, duas partes, várias partes. Dorothy foi a uma loja de utensílios para a cozinha comprar formas de bolo especiais. Veja a seguir os modelos pelos quais ela se interessou. Esta forma possibilita assar bolos de 2 sabores do mesmo tamanho. Que fração do bolo corresponde a cada sabor? Você tem aí uma forma dividida em 2 partes iguais e eu quero saber a fração que vai corresponder a cada sabor. Então, vamos lá. Nós temos um total de 2 partes, vai para o denominador, e cada sabor, aqui nós temos um sabor, aqui nós temos outro sabor. Então, sabores diferentes, cada sabor, uma só parte selecionada para cada sabor. Então, nós temos a fração 1/2. 1/2 do bolo. Segunda bolinha. Com essa forma, você assa 4 sabores do mesmo tamanho de uma vez. Agora, nós temos outra forma repartida em 4 partes iguais. Complete a frase abaixo com uma fração. Cada sabor representa qual a fração do bolo? Então, vamos lá. Total de partes. 1, 2, 3, 4. Denominador. Aqui nós temos um sabor, aqui nós temos outro sabor, aqui nós temos outro sabor e aqui outro sabor. Então, nós queremos cada sabor. Então, é uma parte de um total de 4 para cada sabor. 1/4. Todas as partes podem ser do mesmo sabor, assado em 2 ou em 4 partes iguais. Terceira bolinha. Ela também gostou muito dessa forma. Aqui esta forma está dividida num total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Denominador 8, porque é o denominador que indica o total de partes. Em quantas partes iguais o bolo fica dividido nela? Nesse caso, ele quer saber o número de partes. Então, ainda não é para representar a fração. 8 partes. Cada parte é 1/8. Então, cada pedacinho individual é 1/8. Você já aprendeu que para representar com fração uma parte de um total, escrevemos 1 acima do traço e o número total de partes abaixo do traço, certo? Então, escreva a fração 1/8. Você vai e escreve a fração 1/8. 8 total de partes no denominador e uma representando cada pedaço, cada parte. 1/8. Dorothy fez um bolo de 4 sabores na forma repartida em oitavos, ou seja, oitavos significa que são 8 partes. Total de partes em que a forma foi repartida são 8 partes. Aí você tem aí a imagem, né, da forma repartida em 8 partes. Oito partes iguais.
Aqui nós temos dois sabores, um sabor, duas partes só para um sabor. Aqui nós temos outro sabor. Aqui nós temos outro sabor. Aqui nós temos outro sabor. Pergunta ao lado: quantas partes do bolo ela fez de cada sabor? Por exemplo, essas duas partes aqui que estão marcadas do mesmo jeito, do mesmo tipo, são duas partes de um mesmo sabor. Então, nesse caso, assim também como as outras. Essas duas partes que estão com esses pingos representam outro sabor. E assim para essas outras quatro partes. Aqui é outro sabor e aqui essas duas outras partes também outro sabor. Nesse caso aí, respondendo, são duas partes de cada sabor. Duas partes de cada sabor. Ok? Para representar as partes do bolo que correspondem ao sabor de chocolate, podemos escrever a fração 2/8. Lemos 2/8. Aqui a parte de chocolate, essas duas aqui que estão pintadas no seu livro, aí na figura de marrom. Então, são duas partes de um total de 8. Essas duas partes referem-se ao sabor chocolate. Escrevemos acima do traço o número de partes do sabor de chocolate e abaixo do traço o total de partes em que o bolo foi dividido. Você tem aí uma informação muito importante, que também foi explicada na primeira videoaula. O número que vai acima do traço é o numerador. Diz o número de partes que estamos considerando, selecionando. O número que vai abaixo do traço é o denominador. Dá o nome para a fração e representa o número total de partes em que o bolo foi dividido. Vá para a página 5. Veja como é o nome de algumas frações. Se o denominador for 2, toda fração que tem o denominador 2, você lê meio ou metade. 3 terços, 4 quartos, 5 quintos, 6 sextos. Se o denominador for 7, sétimos, 8 oitavos, 9 nonos, 10 décimos, 100 centésimos. Lápis na mão. Primeira questão. Veja os bolos que Dorothy fez. As formas que ela usou têm o mesmo tamanho. Este foi o primeiro. Está aqui a primeira forma, você tem aí a primeira forma ao lado. Letra A. Quantas partes do bolo são de chocolate? São as partes que estão pintadas de marrom, né? Então, nós temos aí duas partes. Temos a forma aí repartida em 4 partes iguais. Essas duas aqui referem-se ao sabor de chocolate, certo? Essa e essa. Respondendo a letra A, duas partes. B. Qual é a fração que podemos escrever para indicar essas partes? Fração. Toda fração tem um traço, uma quantidade abaixo do traço e outra quantidade que fica acima do traço. Quantidade que fica abaixo, total de partes em que a sua forma está repartida. Nós temos um total de 4 partes. E nesse caso, a fração para indicar essas partes de chocolate são duas, no numerador, as partes selecionadas de chocolate. 2 quartos. Letra C. Como se lê essa fração? Você lê o numerador normalmente, em numeral cardinal, 2, e o denominador, seguindo a recomendação, a leitura daquela tabela, se for 4 quartos. No plural, porque é mais de 1, 2 quartos, certo?
bolinha abaixo da letra C. Na forma repartida em metades, Dorothy fez este outro bolo. Aí você tem uma outra situação, um outro bolo, uma outra figura aí. Letra D. Qual parte desse bolo é de chocolate? A imagem que você tem aqui, neste lado direito do seu livro, essa parte aqui é a de chocolate, certo? Então, vamos montar a fração que representa a parte de chocolate. Toda fração tem que ter denominador e numerador. Denominador, total de partes. São duas partes. E a que se refere ao chocolate, só uma dessas duas partes. Fração 1/2. Tem uma pergunta abaixo da letra D. Em qual desses dois bolos a parte de chocolate é maior? Verifique, compare a parte de chocolate, que aqui nesse caso aqui são duas, e verifique a parte de chocolate aqui nesta outra imagem, uma. Mas se você perceber, as duas partes que estão aqui nesta primeira figura, elas se encaixam exatamente na metade desta daqui, ok? Então, elas são equivalentes, representam a mesma parte, representam a mesma quantidade, ok? Respondendo esta pergunta, representam a mesma quantidade. Ok? Vamos para a segunda questão. A seguir, temos o desenho de uma forma repartida em 6 partes iguais. Cada parte representa 1/6 da forma. Você tem aí uma figura, um círculo repartido em 6 partes iguais. É isso? 6 partes iguais. Usando cores diferentes, represente na forma 3 sabores de bolo. 3 sabores de bolo. Então, eu tenho que ter 3 sabores de bolo. Para ter 3 sabores, vamos pensar. Tem 6 pedaços ao todo, né? Se eu pegar esses 6 pedaços e repartir e dividir por 3 sabores, nós teremos ser dividido para 3, duas partes para cada sabor. 2 partes de cada sabor. Certo? Então, vamos lá. 2 partes de cada sabor. São 3 sabores, então vamos começar. Você pode pintar aí, escolher uma cor da sua preferência. Por exemplo, aqui eu posso pintar de vermelho. Vermelho. Aqui, vermelho também. Tá? Vermelho, vermelho, 2 partes para um sabor. Aqui eu posso pintar de amarelo. Aqui também de amarelo, 2 partes para outro sabor, cor diferente. E essas 2 outras partes, nós podemos pintar, por exemplo, de verde. Verde, para representar outro sabor. São 3 sabores diferentes. Tudo bem? Letra A. Quantas partes da forma serão de cada sabor? Para cada sabor, nós fizemos aqui a continha. Tivemos que fazer essa divisão para saber quantas partes iam para cada sabor, né? Então, dá para responder a letra A. Serão 2 partes. Serão 2 partes para cada
sabor. B. Que fração da forma representa cada sabor do bolo? Nós podemos ver essas duas partes que estão pintadas com a mesma cor de vermelho, representa duas partes selecionadas de vermelho de um total de 6. Assim também como se eu quisesse pegar as partes do outro sabor que estão pintadas de amarelo e também as do sabor que estão pintadas de verde. Vai ser 2/6, certo? Vamos para a página 6. Terceira questão. Observe na imagem a seguir como deve ser um prato com uma refeição saudável. Você tem aí um prato saudável, deve ter uma variedade de alimentos e cores. Divida o prato ao meio e coloque alimentos desse tipo, crus ou cozidos. Temos aí, representando essa etiqueta de verde, as verduras e legumes. Temos uma outra etiqueta de amarelo. Divida também esta outra metade do prato ao meio, coloque uma porção de arroz, macarrão ou batata. E também de feijão, lentilha ou grão de bico, representando os carboidratos e grãos. E temos a última parte aí. Na outra parte, coloque carnes, peixes e ovos sem muita gordura, representando as proteínas. Letra A. A parte com verduras e legumes representa que parte do prato todo? Verduras e legumes. Escreva a fração e pinte no círculo dessa parte. Você tem aí a imagem representando da seguinte forma: aqui verduras e legumes, aqui as proteínas e aqui carboidratos e grãos. Carboidratos e os grãos. Certo? Ele quer, na letra A, pintando a parte com verduras e legumes. Você tem aqui um círculo, né? A parte com verduras e legumes, ó, é a metade desse círculo. Então, nós vamos repartir em duas partes e pintar só metade, para representar verduras e legumes, certo? Vamos para a letra B. Podemos dizer que a parte com carboidratos representa a metade da metade do prato todo? Carboidratos, a metade. Você tem aqui a metade de verduras e legumes e a outra metade está, ó, repartida entre proteínas e carboidratos, né? Então, essa outra metade aqui, carboidratos, é a metade desta metade. Então, a gente pode responder na letra B que sim, é a metade da metade. Escreva a fração e pinte no círculo essa parte. E aí você vai, vamos aproveitar aqui, esse círculo daqui, para poder representar essa fração, os carboidratos, né? Que é a metade da metade. Você tá aí. Aqui a metade, essa aqui, ela é um pedaço de um total de quanto? Olha, aqui essa metade está dividida em duas partes. Então, eu poderei pegar uma metade, dividir em duas partes. Então, aí eu vou só prolongar aqui, repartindo em 4 pedaços iguais. E os carboidratos, eles irão serem representados por esta parte aqui, tá? Então, a fração aí a bolinha da letra B é 1/4, 1/4, ok? 1/4. E a letra C
Agora, use o círculo ao lado para representar como é o seu prato na hora do almoço. Aí você tem que fazer a repartição desse círculo de acordo com aquilo que você costuma comer, tá? Na sua refeição, na hora do almoço. Aí já é uma resposta pessoal, tudo bem? Vamos para a página 7. Quarta questão. Pinte de verde 2 das 3 partes iguais de cada figura. Nós temos aí 2 figuras. Temos esta figura e a outra figura, que é um círculo. Aí você vai pintar de verde, né? Pegue seu lápis verde e pinte 2 das 3 partes iguais. Então, eu vou pintar aqui nesta primeira figura 2, apenas das 3 partes. E também na outra figura, 2 das 3 partes. Certo? Letra A, respondendo. Qual fração você pintou em cada figura? Olhando para esta primeira figura, nós temos a fração total de partes desse inteiro, são 3, denominador. E 2 partes apenas dessas 3, só 2 foram selecionadas para serem pintadas de verde. Numerador 2, 2/3. Da outra figura, a parte também refere-se a 2 partes selecionadas de um total de 3, 2/3. Letra B. Como se lê essa fração? Numerador, lê o numeral cardinal, 2, e o denominador, no caso, como é 3, terços. Quinta questão. Todos esses retângulos são de mesmo tamanho e foram divididos em 10 partes iguais. Para cada um deles, escreva a fração que representa a parte pintada e a que representa a parte que ficou em branco. A primeira figura, já foi dito no comando da questão, está repartida em 10 partes iguais. A parte pintada, vamos lá. Fração, passo o traço de fração. Denominador 10, total de partes em que o inteiro foi repartido e 3 partes pintadas. E a parte que fica em branco, vamos lá. Denominador, total de partes em que o inteiro foi repartido, 10. E aqui está a parte em branco, conte lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 décimos. Letra B. Segunda figura, total de partes em que foi repartido, 10, tanto para uma quanto para outra fração. Total de partes, 10 partes. Parte pintada, aqui nós temos, fazendo a contagem das partes pintadas de azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E as partes que estão em branco são 2 décimos. Letra C. Vamos lá para o denominador, é 10. Total de partes em que o inteiro foi repartido. Na letra C, partes pintadas são 6 dessas 10 partes. E 4 partes estão em branco. 6 décimos, 4 décimos. Letra D de dado. Denominador de ambas, tanto da parte pintada quanto da parte não pintada, é 10. Total de partes em que o inteiro foi repartido. Partes pintadas selecionadas apenas 5 e as partes em branco são 5. Ok? Primeira bolinha. Em qual item foi pintada a maior fração do todo? A maior fração do todo é aquela que tem o maior número de partes pintadas, né? O maior número de partes pintadas. A maior aí, se você for perceber, é a do item B, né? O numerador 8.
Foram 8 partes pintadas. A maior quantidade de partes pintadas, 8. Então, vamos lá. Respondendo em relação ainda a essa quinta questão, primeira bolinha, maior oito décimos. E a menor? Menor é aquela que foi a menor quantidade. No caso aqui, do item A. Ok? Partes pintadas. 3, certo? 3 décimos. Segunda bolinha. Em qual item ficou em branco? Em branco, a maior fração. Nesse caso, é em branco. São essas daqui. 7 décimos, 2 décimos, 4 décimos, 5 décimos. Foi a do item A. 7 décimos, né? Maior. Maior é 7 décimos. Estou me referindo à fração que representa a parte em branco. A maior, 7 décimos. A menor é do item B, 2 décimos. Certo? Aí tem uma pergunta aí, finalizando na página 7. Que relações é possível observar nas duas respostas anteriores? Nós temos aí que a maior fração, olha, nas duas, né? 8 décimos e na outra 7 décimos. A menor, 3 décimos e a outra 2 décimos. Aí a gente pode verificar o seguinte, tem uma diferença só de uma parte, né? Da maior pintada para maior que está em branco, é isso? É uma diferença só de 1, ó, 7 para 8, só uma parte, é isso? A mais, no caso a maior, claro. E aqui a menor também, que está em branco, é uma diferença de uma parte só, que podemos observar, né? Aqui foram 2 partes, tem 2 partes em branco e lá na outra 3 partes em branco. É uma diferença de uma parte apenas, ok? Vamos lá na página 8. Página 8, questão de número 6. As figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte colorida de cada figura. Escreva também como se lê cada uma das frações. Primeira figura, você tem aí uma figura representando um inteiro que está repartido em 5 partes iguais. Então, a fração a ser montada, denominador 5 e partes pintadas somente 2 dessas 5 partes, né? E ao lado a leitura, 2, numerador lê o numeral cardinal e o denominador verifica qual é a quantidade. Se for 5, 2 quintos, certo? Segunda figura, temos aí um círculo repartido num total de 4 partes iguais, denominador 4, e 3 partes apenas selecionadas, pintadas de verde. Temos aí a fração 3 quartos, 3, numeral cardinal, e o denominador é 4. Fazendo a leitura da tabela, quando o denominador for 4 quartos. Terceira figura, nós temos um inteiro repartido em 8 partes, num total de 8 partes, e dessas 8 partes, apenas 4 estão pintadas de amarelo, ou seja, 4 partes selecionadas. Fazemos a leitura lendo o numeral cardinal 4, o numerador 4 e o denominador
oitavos. E a última figura desta sexta questão, nós temos aí uma figura representando o inteiro, repartido em duas partes iguais, denominador 2, e dessas duas apenas uma selecionada, uma pintada de azul, numerador 1. Leitura, você lê o numeral cardinal 1, e o denominador, como é 2, 1 meio. Ok? 1 meio, ou uma metade. Vamos para a sétima questão. Observe o retângulo a seguir dividido em partes iguais. Você tem aí uma figura representando um inteiro. Vamos responder a letra A. Em quantas partes esse retângulo foi dividido? Fazendo a contagem, primeira parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. 10 partes iguais. É muito importante porque fração, se tratando de fração, as partes têm que ser partes iguais. B. Quantas partes foram pintadas? Você vê todas as 10 partes pintadas, né? De lilás. Então, 10 partes pintadas. C. Que fração pode ser escrita para representar que o retângulo todo foi pintado? Vamos lá para a representação de fração. Toda fração tem denominador, que fica abaixo do traço, e a quantidade que fica acima do traço, que é o numerador. Você tem que lembrar o significado, nunca esquecer o significado de fração. Denominador, total de partes em que o inteiro foi repartido, neste caso aqui, 10 partes. E o numerador é a quantidade de partes que foram selecionadas. As 10 partes foram selecionadas, ok? Então, toda vez que você montar uma fração e que o numerador for a mesma quantidade do denominador, nós podemos dizer que estamos diante de um inteiro, tá? Ou um inteiro. É o seguinte, quando o numerador e o denominador de uma fração são iguais, significa que estão sendo consideradas todas as partes. Esse tipo de fração representa o todo, o total ou o inteiro, certo? Aquilo que eu acabei de explicar. Oitava questão. Todas as figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Que fração corresponde à parte pintada das figuras? Letra A. Essa figura está repartida num total de 2 partes e foram pintadas 2 partes. Letra B. A figura da B é um triângulo repartido num total de 1, 2, 3, 4. 4 partes iguais e as 4 estão pintadas. C. Figura da C. Nós temos um círculo, né? Repartido em 8 partes iguais, e essas 8 partes foram pintadas de verde, foram selecionadas. Nós estamos diante das frações fazendo a leitura: 2 meios, 4 quartos, 8 oitavos. Vamos para a página 9. Vou precisar apagar aqui. Na página 9, teremos a 9ª questão. Laura é professora em uma escola de inglês para crianças. Letra A. Leia a fala de Laura e explique como ela calculou 1/3 da turma. A professora diz: 1/3 dessa turma é de meninos. Nessa situação,
o total é representado por todos os alunos da turma. Laura dividiu por 3 o número de alunos e verificou que o número de meninos na turma corresponde a 1/3. Letra B. Neste caso aqui, antes de irmos para B, vamos explicar como ela calculou 1/3 da turma. Imagine o seguinte, o total está sendo representado por todos os alunos da turma, certo? O total. Ela pegou esse total e dividiu por 3, porque neste caso, o denominador da fração é ele que indica o total em que será repartido, Por isso que ela pegou o total de alunos e repartiu e dividiu por 3. Sendo que o numerador dessas 3 partes, o numerador 1, é apenas uma parte só selecionada para representar o número de meninos. Entenderam? Por isso que a fração é 1/3. Então, ela pegou o total de alunos, repartiu por 3, porque o total tem que ser repartido pelo denominador da fração, porque é o denominador que indica em quantas partes o todo deverá ser repartido. E dessas 3 partes, ela vai pegar apenas uma para representar a quantidade de meninos. Letra B. A turma tem 15 alunos. Calcule quantos são os meninos e pinte essa quantidade nos bonequinhos desenhados abaixo. Nesta letra B, se o total de alunos são 15, total de alunos, nós vamos repartir em 3 partes iguais, ok? Porque a fração que se refere à quantidade de meninos é 1/3. Então, você vai pegar o total de alunos, repartir em 3 partes iguais, sempre pelo denominador. Você obtém o resultado dessa divisão, 15 dividido, armando a chave, dividido por 3, dá para fazer até esse cálculo de cabeça, sem precisar armar. Na tábua deu 5, que multiplica por 3, que dá o 15, para chegar em 15, nada. Então, 15 dividido por 3 vai dar o quê? 5, certo? Você imagina, vamos representar através de um desenho, de uma imagem. Você tem aqui um retângulo, tá? Para representar a quantidade de meninos. Aliás, perdão, o total de alunos, ok? Total de alunos. 15. Você vai repartir pelo denominador sempre da fração em 3 partes iguais, ok? Eu aqui estou fazendo através do desenho, repartido em 3 partes iguais, e lá, aqui já foi através do cálculo. 15 dividido por 3 vai dar 5. Significa que quando você divide, você obtém que cada uma dessas 3 partes, o valor é 5, né? O resultado da divisão. 5 para cá, 5 para cá, 5 para cá. Ok? Que justamente 5, 10, 15. Total de alunos. 5 para cada parte, certo? Mas apenas uma só dessas 3 partes, eu vou marcar uma só, é que se refere aos meninos. Então, aí, neste caso, eu posso finalizar marcando uma só das partes e verificando a quantidade que tem nessa única parte. São 5. Ou então, através da conta. Depois que você pegar o total de alunos, neste caso, dividir pelo denominador da fração, você encontrou que é 5. Mas uma só dessas 3 partes refere-se aos meninos. Então, você pode finalizar o cálculo pegando uma parte, que é o denominador da fração, e multiplicando pela quantidade que contém nela, que representa essa parte, vezes 5. 1 vezes 5 vai dar 5. Então, nós podemos dizer que desses 15 alunos, 5 são meninos, ok? Então, fazendo sempre essa quantia, quando você estiver representando uma fração, alguma coisa, aqui neste caso está representando a quantidade de meninos, você vai fazer esses 2 cálculos.
vai pegar o total, neste caso aqui total de alunos, porque a situação refere-se a alunos, total de alunos, dividir pelo denominador da fração e multiplicar pelo numerador. O resultado da divisão, multiplicar pelo numerador, porque só é uma parte. Se fossem duas partes, 2/3, se fosse, você multiplicaria a quantidade duas partes. 2 vezes 5 dariam 10, né? Ok? E assim vai. Tudo bem? Vamos para a décima, aliás, vamos pintar, né? Aí você vai, dessa quantidade toda aí, são 15 bonequinhos, você vai pintar 5 deles, não é isso? Na letra B. 5 bonequinhos. Tudo bem? Pintando 5 bonequinhos, porque 5 são os meninos, certo? Vamos para a letra B. Décima questão. Giovana é artesã e fez estes vasos de cerâmica para vender em uma feira. Você tem aí uma certa quantidade de vasos. Vamos contar quantos vasos tem aí. Nós temos na primeira coluna 4 vasos, multiplicando pela linha, né, na horizontal, 4 vezes 5, nós temos 20 vasos, certo? Vou colocar aqui, porque com certeza nós vamos precisar dessa quantidade total de vasos. Letra A. No primeiro dia da feira, Giovana vendeu 1/4 desses vasos, dos vasos. Como podemos calcular o número de vasos vendidos no primeiro dia? Bom, a fração que se refere aos vasos vendidos é 1/4. 1/4 de vasos vendidos. Temos aqui a fração que refere-se aos vasos vendidos. Mas essa fração, ela com certeza vai representar uma quantidade de vasos, desses 20 aqui. Eu não sei se ser 1/4 vai representar 2 vasos, 3 vasos, 4 vasos, 5 vasos, 5 vasos, 6 vasos. Eu preciso fazer o cálculo para saber qual é a quantidade que essa fração vai se referir à quantidade aqui desses 20 que foram vendidos. Vamos lá. Vamos pegar o total de vasos, né? Vamos reparti-lo em 4 partes iguais. Lembre-se, por que eu vou dividir por 4? Por que não seria por 1? Porque o denominador é ele que indica o total em que o inteiro, o total de partes em que o inteiro deve ser repartido. Então, se eu tenho o total de vasos, eu vou reparti-lo por 4, que é o denominador que representa em quantas partes o total de alguma coisa deve ser repartido. Temos que marcar o 20, na tabuada é o 5, que multiplica com 4, que dá exatamente 20. Para chegar nesse 20, não falta nada, ok? Então, você imagina que você tem aqui um retângulo representando os 20 vasos, certo? Os 20 vasos, ok? Esse retângulo representando os 20 vasos foi repartido em 4 partes iguais. Cada uma dessas partes representa o resultado da divisão. 5 vasos para cá, 5 para cá, 5 para cá, 5 para cá, certo? Sendo que apenas uma dessas 4 partes é que vai representar a quantidade de vasos vendidos, só uma. Eu posso marcar e já sei que nessa única parte eu tenho 5 vasos. E também posso representar por uma conta, né? Depois que você faz a repartição do todo repartido em 4 partes iguais, neste caso aqui,
nós podemos finalizar com a seguinte conta, para saber quantos vasos vai ter nessa única parte. Eu quero só olhar aqui para o numerador, porque só é uma parte dessas 4 que foi selecionada, para representar a quantidade de vasos vendidos. Então, uma parte vezes 5 vai dar 5, né? Então, foram 5 vasos vendidos. Poderiam ter sido 2/4 de vasos vendidos, 3/4. Então, depois que você faz a divisão, você tem que ver quantas partes foram selecionadas. Se for só uma parte vezes 5. Se forem duas partes vezes quantidade 5. 3 partes, 3 vezes 5. Quantas forem, ok? Então, aí respondendo a letra A, foram 5 vasos vendidos. Letra B. Letra B. Depois de mais de 2 dias de feira, Giovana voltou para casa com 1/10 dos vasos que havia levado. Voltou para casa com 1/10. Quantos vasos ela levou de volta? A fração que refere-se ao que ela trouxe de volta, né? É 1/10. Então, isso aqui eu vou escrever só para eu não esquecer. 1/10 de vasos voltaram. Então, vamos lá. Total de vasos são 20. Vou dividi-lo, reparti-lo pelo denominador em 10 partes. Esta divisão vai dar o resultado 2. 2 vezes 10, 20. Para chegar em 20, nada. Ok? E dessas 10 partes, só uma que voltou. Uma parte só que voltou. Então, vamos ver o valor. Vamos calcular, finalizar calculando quanto vai representar essa única parte que voltou. Então, aí, são 2 contas, né? E você vai pegar o numerador, que é uma parte, que dessas 10 partes, uma só voltou, e multiplicar pelo resultado da divisão, por 2. Vai dar 2 vasos. Certo? Então, respondendo aí essa primeira bolinha, quantos vasos ela levou de volta? Levou de volta 2 vasos, certo? Aqui você tem a fração que representa os vasos que ela trouxe de volta. E essa fração refere-se a essa quantidade de vasos que ela não conseguiu vender, né? Que ela trouxe de volta, tá ok? E a última pergunta desta questão. Segunda bolinha, vamos lá. Qual fração dos vasos ela vendeu? Vamos pensar. A fração, você tem aí 10 décimos, né? Por exemplo, para representar o total de vasos, é o denominador 10, certo? Ela disse que 1/10 trouxe de volta. 1/10. Então, 1/10. Vasos que não foram vendidos. Não foram vendidos. Se o denominador total de partes são 10, vai continuar no denominador 10 e vejam bem, dessas 10 partes, apenas uma dessas partes não foram vendidas. Então, quanto faltam para chegar nas 10 partes? Se uma não foi vendida, para chegar em 10, restam 9 partes, certo? Então, 9 partes dessas 10
vai representar a fração da quantidade de vasos que ela vendeu. Vasos vendidos. Porque você tem que se concentrar no denominador da fração. Se o denominador é 10, né? E foi dito que uma só dessas 10 partes, uma é a quantidade, vai representar a quantidade de vasos que não foram vendidos. Então, quanto faltam para chegar em 10? Faltam 9 partes, né? Então, 9 décimos vai representar a fração de vasos que foram vendidos. Ok, galera? Na próxima videoaula, nós teremos o restante da correção.